Irmãos, nós vamos continuar a nossa série na carta de Paulo aos Colossenses. Então, convido os irmãos a abrirem no capítulo 1, Colossenses capítulo 1. E nós vamos para o versículo 13, onde o apóstolo Paulo já vai para os objetivos dessa carta. Por que ele escreveu essa carta, né? O título da nossa série é Jesus acima de tudo, certo? Jesus acima de tudo, baseado na verdade que o apóstolo Paulo quer apresentar para a igreja de Colossos. Então, Colossenses capítulo 1, a nossa meditação de hoje será nos versículos 13 e 14. Colossenses 1, 13 e 14. Diz assim: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Amém. Então, meus irmãos, aqui nessa carta, a gente pôde perceber que ao expressar os motivos por que ele agradece a Deus, o apóstolo Paulo, pela vida dos colossenses, no versículo 2 até o versículo 8, e também fazer uma oração nos versículos 9 a 12, uma oração pelo crescimento espiritual da igreja de Colossos, como a gente viu na última pregação. Agora, a partir do versículo 13, o apóstolo Paulo vai direto ao ponto contra a heresia colossense, né? Aquela heresia que ameaçava a espiritualidade e a vitalidade da igreja. E o apóstolo Paulo quer enfatizar para a igreja, nessa epístola, que a obra de Cristo Jesus na cruz do Calvário é suficiente para a nossa salvação, e não somente para nos salvar, mas inclusive para nos manter em santidade. Porque qual é o problema da heresia colossense? É um sincretismo religioso que está crescendo dentro daquela igreja, com ideias judaicas, do legalismo judaico, com ideias filosóficas dos gregos e com superstições típicas dos frígios, que era a região de Colossos. E, pegando a parte do legalismo judaico, estava crescendo na igreja a ideia de que se você praticar determinados ritos ou datas judaicas, se você guardar determinadas leis que já não são mais para a igreja, você vai ter uma vida mais santa, mais pura, e vai fazer com que você cresça em santidade. Porém, o apóstolo Paulo vai mostrar para aquela igreja que Cristo é suficiente, não só para nos salvar, mas Cristo também, a morte de Cristo foi suficiente para manter a nossa vida em santidade. Ou seja, Cristo não só morre pelos nossos pecados, nos perdoando lá na cruz, mas ele também é a pessoa, o combustível que faz com que o cristão permaneça firme na fé. Por isso que a ideia dessa carta é: Jesus está acima de tudo, de toda a religiosidade, de tudo aquilo que a gente possa acrescentar ao Evangelho. E veja aqui que o apóstolo Paulo, inclusive, muda o seu palavreado para com a igreja. Ele, a partir dos versículos 2 até o versículo 12, Paulo está falando: vocês, eu agradeço a Deus pela vida de vocês, eu peço a Deus pelo crescimento de vocês. E a partir do versículo 13, o apóstolo Paulo se inclui na carta, se inclui como parte daquela mensagem. E ele acrescenta aí o nós, retratando que a salvação, aqui no versículo 13, versículo 14, a salvação de todas as pessoas se dá de igual modo pela obra redentora de Cristo Jesus. Observe que Paulo faz um contraste aqui no versículo 13. Não sei se os irmãos perceberam na leitura, mas o contraste aqui é bem simples e direto, né?
Paulo contrasta duas condições, ou dois domínios, duas realidades distintas. Essas expressões aqui, ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. São duas expressões que estão em paralelo, em contraste, né? E o apóstolo Paulo quer mostrar para nós que por meio da obra de Cristo, Deus nos tirou de uma condição para outra. Por meio da obra de Jesus, Deus nos tirou da condição do império das trevas e nos colocou no reino do Filho do seu amor. Então o esboço dessa noite é bem simples, é o esboço do versículo 2. E começa nosso esboço assim: Ele nos libertou do império das trevas. Esse é o nosso primeiro ponto aqui nesse sermão. A palavra libertou também poderia ser traduzida por resgatou. E essa linguagem é muito comum no texto bíblico para se referir à obra de Cristo na cruz em favor da humanidade. Se a gente olhar para a história da redenção, desde o Antigo Testamento até Apocalipse, a palavra resgatar, a palavra libertar, ela está muito relacionada aos atos redentivos de Deus. A gente vê isso quando Deus levanta Moisés para libertar o povo de Israel. Moisés é o quê? É um resgatador do povo que Deus levantou. Vamos pensar no livro de Ruth. O livro de Ruth, a palavra resgate é uma das palavras centrais do livro de Ruth. E se a pessoa ler o livro de Ruth e não perceber a palavra resgate, a palavra benevolência, hesed, que aparece lá, se a pessoa não perceber que essas palavras são chaves no texto de Ruth, a pessoa não vai entender o significado. Porque vai mostrar que Boaz, aquele que se tornou o resgatador de Noemi e de Ruth, né, e que foi benevolente para com a família, retrata a pessoa de Jesus, que seria o resgatador da humanidade lá no futuro. E por aí vai. Mas tem um texto bíblico que está lá em Isaías 59, 20, que diz assim, era uma promessa, né? Uma profecia sobre o futuro. Virá o Redentor a Sião, e aos de Jacó que se converterem, diz o Senhor. E esse texto ele é citado lá em Romanos 11, 26. E a palavra libertador é a mesma palavra que é utilizada por Paulo aqui em Colossenses. A palavra libertador é a mesma palavra aqui, ó, nos libertou. E descreve o quê? O resgate que Cristo fez na cruz do Calvário. Essa linguagem de redentor atribuída a Jesus, como eu disse, lembra Moisés. Porque lá no Egito, qual era a situação do povo de Deus, o povo de Israel? Opressão, escravidão, injustiça, sofrimento, não é? E aí Deus levanta Moisés para ser o libertador de Israel. Aquele que vai libertar o povo de Israel lá no Egito da sua opressão. Ou seja, é nesses mesmos termos, ou em termos semelhantes, né, que Deus enviou Jesus para nos libertar de nossa condição também. É interessante porque Deus tinha dito que ele iria levantar um profeta semelhante a Moisés, né? E Deus levantou então Jesus para nos libertar de nossa condição também. Qual condição? O versículo 13 diz: Ele nos libertou de onde? Do império das trevas. Veja que você pode, como é um paralelo, um contraste, você pode trocar as palavras que o significado vai ser o mesmo. Ele nos libertou do império das trevas, você poderia colocar: Ele nos libertou do reino das trevas e nos transportou para o império do Filho do seu amor. O significado vai ser o mesmo, porque a ideia aqui é que Deus, através da obra de Jesus, nos tirou de um domínio, de um poder, e nos colocou debaixo de outra autoridade, outro poder, outro domínio. Essa palavra império, portanto, ela pode ser traduzida como autoridade, poder, domínio.
até mesmo jurisdição, certo? Aparece aqui na Bíblia. E a ideia é de que a nossa vida, antes da libertação dos pecados, a nossa vida era totalmente entregue, sujeita às trevas, ao mal, ao pecado. A autoridade sobre nós era as trevas, o mal. Efésios capítulo 2, lembra-nos bem qual era a nossa condição antes da libertação. Efésios 2, versículo 1 vai dizer: Ele nos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados. Ou seja, a nossa condição antes era: estávamos mortos em delitos e pecados. Segundo, lá em Efésios 1, versículo 2, vai dizer, Efésios 2, versículo 2, vai dizer: andávamos segundo o curso deste mundo. Vai dizer que nós andávamos segundo os desejos de Satanás. Vai dizer que nós andávamos seguindo as inclinações pecaminosas. Vai dizer também que nós realizávamos a vontade da carne e a vontade dos pensamentos, ou seja, toda a nossa inclinação era para o pecado. Então, se a nossa inclinação é para o pecado, o que é que nós fazíamos como nosso hobby principal de vida, nosso estilo de vida? Pecado. Tudo que a gente fazia era pecado. Até uma coisa boa que a gente fazia era o quê? Pecado. Porque a Bíblia diz que se você faz algo, até uma coisa boa, se você faz, se for sem fé, é pecado. Então nós realizávamos a vontade da carne, a vontade dos pensamentos, e Paulo vai dizer lá, capítulo 2, versículo 3 de Efésios: éramos por natureza filhos da ira. Nós éramos filhos da ira. Tudo isso significa que as trevas, tudo isso significa as trevas que o apóstolo Paulo está falando aqui. Quando diz que ele nos libertou do império das trevas, está se referindo a todo esse domínio que o pecado tem sobre a pessoa e que nos torna escravos do pecado. Jesus disse isso: quem nasce em pecado é escravo do pecado. Essa é a nossa condição espiritual quando a gente nasce, escravo do pecado. Mas também tem outro elemento espiritual que faz parte das trevas, que são os poderes malignos perversos que estão no mundo, como Satanás e os demônios, cujo objetivo deles é levar-nos a fazer tudo aquilo que vai contra a vontade de Deus. Por isso que na Bíblia, Satanás é chamado de príncipe deste mundo. Que mundo? Não é do planeta Terra, nesse sentido assim. Satanás é príncipe, governa o planeta Terra. Não, quem governa o planeta Terra é Deus. Quem governa o universo é Deus. O que é que Satanás governa? É todo o sistema pecaminoso que há no mundo, no planeta. Todos os valores, as crenças, as ideias que dominam este mundo são aquelas ideias que Satanás coloca na vida das pessoas. E Deus nos libertou disso, da atuação de Satanás sobre nossas vidas. Paulo diz que Deus nos libertou, nos tirou da autoridade de Satanás, nos tirou da autoridade da carne, do mundo. E aqueles que se entregaram a Cristo, reconhecendo como seu único e suficiente Salvador dos seus pecados, foram libertos dessa condição de escravidão. Deus os tirou da jurisdição do pecado, do diabo, de modo que o diabo não tem domínio sobre o crente, nem tem autoridade sobre nós, porque o sangue de Cristo nos redimiu, não apenas da nossa culpa, mas do domínio do maligno. Algumas pessoas já me perguntaram, né, pastor, Satanás, os demônios, eles têm poder sobre o cristão? A resposta é não. Não tem poder sobre o cristão. E por quê? Versículo 13. Ele nos libertou do império das trevas. Nos libertou. Pronto, e acabou-se.
E aí eu lembro de uma pessoa que ia para a igreja e teve problemas com demônios, né? Só que a gente percebeu que durante aquela situação ela não tinha Cristo como o Senhor e Salvador de suas vidas. E por influência do familiar, né? Ela acabou adentrando em certos caminhos aí espirituais que fizeram muito mal a ela. E quando ela entregou sua vida a Jesus, ela foi liberta do poder, da jurisdição de Satanás. Não é mais jurisdição dela, ela agora é de Deus. Agora, é lógico que Satanás, ele pode receber certas autorizações de Deus. Vocês lembram de um personagem que recebeu uma autorização, que Satanás recebeu autorização para peneirar? Jó, né? Isso pode acontecer, mas não significa que Satanás tem domínio sobre nós, jamais. Significa que nós fomos libertos por ele, mas que, ainda assim, eles podem nos fazer mal. Por isso que Jesus nos ensinou a orar dizendo: livra-nos do maligno. Livrai-nos do maligno. Mas o ponto aqui é esse. Ele nos libertou do império das trevas. Isso é uma realidade para o crente. O pecado não pode dominar mais o crente, porque nós fomos libertos de uma vez por todas. A segunda verdade que o apóstolo Paulo nos apresenta aqui é que, ao nos libertar do império das trevas, o Senhor nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Ele nos transportou para o reino do seu Filho amado. Esse é o significado dessa expressão, Filho do seu amor. Deus nos levou, nos transportou, nos carregou para o reino do seu Filho amado, Jesus Cristo. Então, pensando no contraste, né, que o apóstolo Paulo faz, ele fala que Deus nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Augusto Nicodemos, ele escreveu uma coisa interessante no livro dele sobre Colossenses. Diz que algumas pessoas pensam que Deus nos criou porque faltava algo para Deus. Porque Deus precisava de alguém para expressar o seu amor. Algumas pessoas pensam que quando Deus criou a gente é porque ele sentia falta de alguma coisa. Aí teve uma ideia, já sei. Está um tédio aqui na eternidade. Está um tédio aqui nos tabernáculos eternos. Vou fazer alguma coisa para eu me entreter. Vou fazer a raça humana. E aí fez a raça humana. Mas não foi. Deus não tem tédio. Certo? Por que Deus... a gente sabe que Deus nos criou para compartilhar do seu amor que tem na eternidade. E esse texto aqui revela isso. Diz aqui que Jesus é chamado Filho amado, Filho do seu amor. Então, essa é uma realidade eterna. Eternamente, o Pai ama o Filho ama o Pai, o Espírito ama o Pai ama o Espírito ama o Espírito ama o Filho. Jesus não se tornou um Filho amado de Deus. Ele é amado eternamente pelo Pai. Isso é importante, meus irmãos, porque o apóstolo Paulo quer enfatizar uma coisa para a igreja. Cristo é tudo o que nós precisamos. E Ele está acima de tudo e é tudo em todos. E ao falar que Deus nos transportou, nos levou para o reino do seu Filho, Ele nos colocou numa condição especial. E nada precisa ser acrescentado ao Evangelho para nos sentirmos salvos, mais esperançosos. Não, se você creu em Cristo, não pense que isso foi pouca coisa. Isso é suficiente para você desfrutar do reino do seu Filho amado. O que o texto está nos dizendo é que por meio da obra suficiente de Jesus, nós somos tirados de um domínio e colocados em outro domínio, sob outra autoridade. De um império maligno para o reino do seu Filho amado, Jesus Cristo. Não vivemos mais sob o domínio do inimigo, mas sob o domínio do Filho amado de Deus. E isso é algo fantástico.
E a linguagem aqui, ela lembra um transporte de um povo conquistado de um país para outro. Vocês conhecem a história dos judeus? E os judeus que porventura leem essa carta aqui, e até que havia na igreja de Colossos, né, judeus também, iam lembrar daquelas coisas que aconteceram com o povo de Israel na sua história. Em 722, os assírios invadiram Samaria. Em 585, os babilônios invadiram Judá. Né? Então, nessas invasões, os judeus eram levados da sua terra até, seja a Síria, seja a Babilônia. Eram levados como escravos, eram levados para trabalhar em sua terra, e eram levados também como uma forma de conquista, como prêmio. Estamos levando escravos, é a nossa conquista, fomos vitoriosos. Nesse contexto aí você tem a história de Daniel, que foi um jovem, um rapazinho que foi levado dos seus pais até a Babilônia. Ou seja, uma pessoa que vencia um reino, que vencia um império, um exército que fazia certas conquistas, muitas vezes demonstrava a sua vitória carregando pessoas daqueles povos. Só que aqui, a conquista é boa. A imagem aqui é de Jesus, com o seu exército, lutando contra o exército inimigo, e conquista a igreja, e leva para o seu reino. E no reino de Jesus, é como se fosse uma montanha alta, uma fortaleza enorme, e ele coloca todos os seus filhos lá, e todos ficam protegidos e guardados. Porque castelo forte é o nosso Deus, espada e bom escudo. Né? Então, nós não somos prisioneiros de guerra, e por meio de Cristo nós fomos resgatados do exército inimigo de Deus e levados de volta para o reino para o qual nós fomos criados originalmente. A morte e a ressurreição de Jesus foi uma vitória para todos nós, porque a redenção e a remissão dos pecados foi realizada. Todos aqueles que depositaram a sua fé em Cristo podem gritar, confiantes, que são livres. Acabou. Ele disse, está consumado, foi pago. Versículo 14, ele diz, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. A palavra redenção significa justamente libertação. Mas é uma libertação que ela ocorre por meio de um pagamento, de um resgate. E Jesus fez esse pagamento. Através do seu corpo, através do seu sangue. Ele fez o pagamento para nos libertar da escravidão do império das trevas. Ou seja, por meio da obra de Cristo nós fomos resgatados e libertos. Cristo é o nosso Redentor. E a palavra remissão, que também aparece aqui, ela também é utilizada no contexto de livramento da escravidão, ou livramento da prisão. Mas ela é utilizada aqui como uma metáfora para se referir ao perdão dos pecados em Cristo. Cristo morreu para remir-nos de nossos pecados, ou seja, para nos perdoar, para nos libertar da prisão do pecado. Eu li recentemente que na saga do Senhor dos Anéis, um dos temas principais é a morte. Quando eu soube disso, tudo faz mais sentido. Você observar, vários personagens têm uma maneira de... Quem já leu, né, ou assistiu? Vários personagens têm uma maneira diferente de lidar com a morte. Alguns se sentem mais encorajados, esperançosos. Outros têm medo. E tem uma cena que eu gosto muito, que é a cena do filme, né? O Senhor dos Anéis, o terceiro filme, O Retorno do Rei. Então a cidade, que é a cidade de Minas Tirith, estava sendo sitiada pelo exército de orcs, os Nazgûl, né? Que eram aqueles seres mais temíveis. Enfim, assista.
No livro conta que o exército dos orcs, que era o exército de Sauron, né, que era orcs, eram homens também, enfim, aliados de Sauron, Trolls, era cerca de 150 mil orcs, 150 mil orcs. A soma daqueles exércitos, a soma dos exércitos do bem, né, Aragorn, Gandalf, e do rei Théoden e outros, que eram os outros comandantes, era 10 vezes menor. Ou seja, uns 15 mil. 150 mil, que está invadindo uma cidade de Minas Tirith, 150 mil. E do outro lado, nós vamos combater esse exército, uns 15 mil no máximo. No filme, que é a cena que eu gosto, né? Tem o exército que é comandado pelo rei Théoden. É o exército de Rohirrim e Eorlingas, liderado pelo rei Théoden. Ele se aproxima das Minas Tirith. Ele toca a trombeta, o exército toca a trombeta, e aquilo chama a atenção da cidade de Minas Tirith. Os orcs que estão invadindo a cidade olham para trás. Que buzinaço foi esse? Tocando a trompa lá. E depois de algumas ordens aos seus comandantes, o rei Théoden, ele diz as seguintes palavras para o seu exército. Então, veja, os orcs estão numa cidade, numa fortaleza, que deixou de ser uma fortaleza, porque foi invadida. Aí tem um exército do bem, vamos chamar assim, do filme, do livro, que vem para socorrer aquela cidade, que está cheio de orcs, trolls e homens que não valem nada. E aí, vai ter um embate agora, vai ter uma guerra. Porque o exército de Théoden está vindo para combater aqueles homens. E aí Théoden, o rei Théoden, vira para o seu exército e diz assim: levantem-se, cavaleiros de Théoden, lanças serão destruídas, escudos serão trincados. Um dia de espada, um dia vermelho, de sangue, né? Antes de o sol raiar, cavalguem agora, cavalguem para a ruína e para o fim do mundo. E aí ele grita: morte, 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 avante. E eu falando assim não parece nada emocionante. Mas quando ele fala de morte, 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 talvez a nossa reação seja de Ave Maria, né? Morte, vai para lá, falar de morte. Vixe Maria, pastor. No livro, eu estava conferindo no livro essa cena, o rei Théoden, ele tocou a trompa com tanta força que a trompa se partiu em duas partes, de tanta peixeira no dente que ele tinha, de tanta vontade de lutar aquela luta, sabendo que ele pode não voltar vivo, porque o exército inimigo é muito maior, é muito mais forte. Agora, vocês perceberam o que é que o rei disse? Ele grita para o seu exército galopar rumo à morte. Morte! A morte! E todo o exército grita. Ele sabe que a morte está do outro lado. E pode ser a morte do seu exército, pode ser a morte do seu inimigo. Mas eles sabem que aquilo é o que eles têm de fazer e vão ter que fazer. E essa é uma das faces da guerra. Para ser vencedor é preciso lutar. Para ser vencedor, talvez alguém tenha que morrer. É assim na guerra. O rei Théoden está tomado de tanta coragem, mesmo sabendo que poderá morrer lá na frente. Pois ele sabe que o que ele está fazendo, ele sabe o que ele está fazendo e sabe o porquê ele está fazendo aquilo. E junto do seu exército e de outros exércitos dos homens, eles buscam livrar a Terra-média dos maus. E para isso é necessário que haja morte, talvez até dos próprios heróis. Jesus foi esse herói
que estava caminhando rumo à morte, em direção da morte. E como homem, ele sentiu o peso da situação. Mas era a missão dele, ele tinha que fazer aquilo, a missão dele era morrer. Como o rei Telden, que caminhou rumo à morte, Jesus também caminhou rumo à morte, rumo ao Calvário, sem olhar para trás. E então ele morreu. E o detalhe está aí. Para ser vitorioso, era necessário Cristo morrer. Agora, se ele permanecesse morto, era mesmo que nada. Não tinha vitória nenhuma. Mas então ele ressuscitou ao terceiro dia. E agora está completo o plano redentivo. Cristo como rei, que ironicamente a placa dizia, Jesus o rei dos judeus. Ele morreu e ressuscitou como um rei, conquistando a vitória sobre a morte, sobre os poderes desse mundo. E então Cristo lutou a nossa guerra na cruz e nos resgatou, nos livrou de nossa condição para vivermos em seu castelo sob a sua proteção. Irmãos, é bem simples, não precisa nem de aplicação. Não existe nada mais especial do que o Evangelho. Não existe nada mais especial do que saber que Cristo nos tirou da nossa condição de miséria e nos colocou no seu reino. Nós nascemos mortos, a nossa condição era essa, nascemos mortos e morreremos vivos no reino de Deus. Amém. Senhor, muito obrigado, Pai, pela Tua palavra, por nos lembrar, Senhor, mais uma vez o Evangelho. E obrigado, Deus, por ter enviado o Teu Filho para nos trazer a libertação. E sabemos que para isso foi doloroso. Teve a morte dele, aquele sacrifício na cruz. Por isso nós te louvamos, Deus, agradecemos por tão grande amor por nós, pecadores. E que nós possamos, Deus, nos sentirmos cada dia mais esperançosos de que, pela vitória de Cristo na cruz, nós também desfrutaremos das bênçãos que é, Deus, fazer parte do Teu reino para sempre. Nós agradecemos em nome de Jesus. Amém.